Eu duvido que esse vídeo não vai mudar a história da sua vida, não vai abrir a sua visão com respeito a muitas coisas, especialmente perguntas que você faz para você mesmo, questionamentos que ninguém responde. Você não acha um porquê. Nós vamos lhe ajudar, eu vou mostrar com base na palavra de Deus, vamos falar, infelizmente, sobre essa tragédia, o caso do Charlie Kirk, foi assassinado nos Estados Unidos, sendo ele uma pessoa de fé, uma pessoa que falava de Deus, né? A pergunta que fica no ar, por que que Deus não o guardou? Por que que Deus não deu a ele proteção? Por que que a bala do rifle não desviou dele? Deus não tinha o poder de fazer isso? Deus não tinha o poder de colocar anjos para guardá-lo? O que que aconteceu? Eu vou dar para você a resposta no final desse vídeo, tá? Ou um pouquinho antes. Veja esse vídeo até o final, vai lhe ajudar. Eu duvido que você vai se arrepender diante de tudo aquilo que Deus vai falar com você. Não só em relação ao caso de Charlie, mas quantas pessoas, por exemplo, que elas já passaram por situações na vida que elas ficaram perguntando e questionando, mas por quê? Eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, por que que essas coisas aconteceram comigo, ou por que que essa determinada coisa aconteceu? Só para atualizar um pouquinho quem não sabe, penso que a maioria sabe, tem saído em todos os noticiários, Charlie Kirk, ele era um influenciador cristão e conservador nos Estados Unidos, né? E ele morreu recentemente aos 31 anos, jovem, 31 anos, vítima de um ataque durante o evento. Sofreu um atentado e acabou morrendo. Um homem de apenas 31 anos, com uma esposa e duas crianças, assim, lindas, maravilhosas as crianças. Você olha assim, é uma coisa difícil até de explicar, porque ele era jovem também, cheio de sonhos, de projetos, de fé. Ele ensinava especialmente os jovens, e de uma hora para outra, de repente, a notícia da sua morte choca o mundo e tem chocado tantas pessoas. Parece injusto, mas essa é a pergunta, por que que Deus permitiria isso? Por que que Deus permitiu isso acontecer? E nós vamos usar esse exemplo para a nossa vida pessoal, o nosso dia a dia, tá bom? Eu gostaria até que você escrevesse aqui nos comentários, se você quiser, você vai colocar uma palavra-chave, bênçãos. Escreve aí, bênçãos, porque Deus vai abençoar você sobremaneira com esse vídeo, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar dentro desse assunto, por que que Deus não guardou? Eu me lembro de uma senhora que ela era uma mulher de fé, ela sempre confiou em Deus, estava nos passos e seguindo os caminhos de Jesus, e ela tinha um filho de 12 anos de idade, um moleque era saudável, garoto super saudável, mas de uma hora para outra ele pegou uma meningite e 3 meses ela estava enterrando ele. E ela assim ficou destruída, né? Ela ficou destruída, ela ficou arrasada. E ela então começou a buscar uma resposta. Ela sempre perguntava para mim, poxa, Bispo Márcio, por que que isso aconteceu? Por que que Deus permitiu isso acontecer? Eu não entendo. Ele levou meu filhinho, 12 anos. Qual era o problema do meu filho para ele levar? Por que que Deus deixou acontecer, tratando-se de uma pessoa como eu, buscando a Ele, sendo fiel a Ele? E eu vou mostrar para você na Bíblia alguns pontos que você precisa saber sobre essas determinadas coisas. Primeiro, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, aqui você já entende que Deus, ele diz, eu penso diferente de você. Eu tenho uma outra visão a respeito da vida. E nós temos que entender que Deus, ele sabe de todas as coisas, muito mais do que nós. Isso é óbvio, né? Então, às vezes, o nosso pensamento nos guia para um caminho, para uma direção. Na nossa cabeça é aquilo que tem que ser, é daquele jeito que tem que ser, não pode ser diferente. Mas aqui nesse versículo, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, ele não pensa como nós. Ele não tem a mesma visão que nós temos de todas as coisas. Até porque, se ele tivesse, ele seria humano, como nós, não seria Deus, não é? Mas essa é a pergunta do vídeo principal. Por que foi que Deus permitiu acontecer isso com Charlie Kirk? Por que Deus não guardou Charlie Kirk, sendo ele uma pessoa de fé? Já vou responder para você já. Um outro versículo, só para você entender a resposta no final disso. Salmos 90, versículo 12, ele diz, Davi disse, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Está aqui um outro ponto importante, a morte, ela não marca a idade. Não marca a idade, a morte não marca a idade, a morte não manda aviso, e é por isso que a Bíblia nos alerta sobre isso, nos dá a direção sobre isso. E as pessoas, de modo geral, elas às vezes andam desatentas, né? Elas não investem no espiritual, elas se esquecem que pode acontecer qualquer momento dela partir, todo mundo está esperando, né, a vinda de Jesus a qualquer momento, mas você não pode se esquecer que você pode partir também a qualquer momento. Então nós temos os dois lados. Então mesmo que a morte ela pareça algo distante, né, de todos nós, a morte está mais perto de nós do que podemos imaginar, porque ela vem sem aviso, não tem um alerta, e as pessoas são pegas de surpresa. Eu estava falando, né? Imagine você, eu estava vendo o vídeo do Charlie Kirk fazendo o discurso, ele sentado na cadeira, camiseta branca, vocês também viram, provavelmente, com o microfone na mão fazendo o discurso. E poucos segundos depois, ele toma um tiro e morre, no pescoço e morre. Quando que ele imaginou por um segundo que aquele dia, aquela hora seria o dia e a hora da morte dele? Quando que passou na cabeça dele por um minuto que aquele dia seria o último dia de vida dele? Não passou. E esse é o problema. Por isso que as pessoas, elas não se preparam, elas não investem no espiritual, porque elas veem a morte como algo distante delas. Entende? Quando você, por exemplo, assiste os vídeos aqui do canal, você está investindo no seu espiritual. Queria convidar aqueles que ainda não se inscreveram e quiser, aqui embaixo se inscrever, é só você clicar, você não paga nada, é grátis, tá bom? E do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Então é importante você saber que você está vivendo como se pudesse partir de repente desse mundo. As pessoas ficam preocupadas com a volta de Jesus, e claro, é importante, mas se esquecem que elas podem partir antes de Jesus voltar. Então, estar prestando atenção naquilo que realmente importa é uma coisa inteligente a fazer. Até porque, no final, a gente só vai restar a nossa salvação e nada mais. Final, com um tom de esperança, mesmo que a incerteza, a paz que você busca, mesmo que você não tenha ainda alcançado tudo que você gostaria, não tem problema, se prepare para o espiritual, valorize aquilo que é espiritual. E respondendo, então, a pergunta do vídeo,
Por que que ele, o Charlie Kirk, sendo uma pessoa de fé, né? Por que que Deus não guardou? Por que que Deus não protegeu? Por que que Deus não livrou daquela situação? Vou mostrar para você um versículo na Bíblia que responde isso. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. O que são as coisas encobertas? São aquilo que nós não sabemos, aquilo que não tem explicação, são as coisas encobertas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então, aquilo que é revelado, aquilo que Deus quer que saibamos, Ele revela para nós. Então, nós ficamos sabendo. Aquilo que está encoberto é porque não é para nós sabermos. Por isso que está encoberto. O que é para a gente saber, Deus revela. O que não é para saber, fica encoberto. Então, não tem como você afirmar o porquê que Deus não guardou, não livrou. É a mesma coisa, por exemplo, por que que pessoas que são da fé morrem de doenças às vezes? É ou não é verdade? Pessoas que são da fé enfrentam um câncer e morrem. Pessoas que até ministraram a cura e livramento de outras pessoas no decorrer da vida delas, e no final elas morreram de um acidente, morreram de algo que ninguém imaginava que ela morreria daquele jeito, daquela maneira. Então, são mistérios que nós não temos a resposta agora, mas um dia, quando nós estivermos com o nosso Senhor, nós vamos ter. Então não dá para julgar, não dá para levantar, como a gente costuma dizer, comentários que a gente vai acabar falando que não é verdade. Então pertence a Deus e não podemos fazer conjecturas de maneira que venha passar uma ideia que não deveria passar. O que está encoberto não pertence a nós saber, apenas ao nosso Deus. Esse vídeo lhe abençoou, gostou dele? Dê o joinha aqui embaixo, gostei, e compartilhe o link dele com outras pessoas também.